Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. É o seguinte, a convidada de hoje é a terceira vez que participa. Terceira vez, já pode pedir música no Fantástico com a participação aqui. Eu tô muito feliz porque, além do podcast, tem muita coisa legal que a gente está fazendo juntos. A gente vai conversar sobre isso, mas eu quero que você ouça. O podcast com ela foi um dos mais ouvidos aqui do Dizascope, porque foi muito forte o que a gente compartilhou aqui juntos. Eu tenho certeza que te abençoou muito. Lógico que você sabe quem é, porque você já clicou aí, né? Mas eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então, assim, ó, já pega isso aqui, já manda para todo mundo depois de você ouvir, compartilha para que a gente possa abençoar o maior número de pessoas possível. Ela tá lá nos Estados Unidos, então eu vou fazer como eu fiz vários podcasts, né, durante a pandemia. Nós vamos estar à distância, mas coração junto aí nessa temática. Vambora? Podcast de hoje? Tamires Garcia, como é que você tá? Meu amigo, que saudade de vocês. Estou bem demais. E vocês, como é que vocês estão? Estamos bem, né? Eu tava em Portugal, aí eu perguntava ao pastor toda vez que eu encontrava ele de manhã, e aí, tudo bem? Ele falava, tudo é muito, né? Mas eu tô todo bem. Muito bom, gostei. Tô todo bem. Mas que bom a gente poder gravar, a gente poder trocar essa ideia aqui. E já vou começar falando pra galera, né, que nasceu o projeto que a gente estava desenvolvendo juntos, né? Yeah! Aqui, ó, mostra pra todo mundo aí. Aquieta Minha Alma. Chegou aí, né? A alfândega tentou nos parar. Não conseguiram. Aquieta Minha Alma, meditações para a alma cansada. Nunca algo foi tão relevante, né? Falou tanto a situação que nós estamos vivendo hoje. E é um livro de devocional. Primeiro me fala o seguinte, como é que tá a resposta da galera? Porque agora tá chegando na casa de todo mundo, né? Como é que tá sendo? Você tá recebendo mensagens aí? Sim. Nossa, eu estou recebendo muitas mensagens, muitos testemunhos, muitos irmãos aí que sempre compartilham, né, a dificuldade que tem de ser constante ali na vida devocional, de desenvolver essa disciplina e como encontraram no livro mesmo uma ferramenta para auxiliar, permanecer aí nos meios da graça, né? E tem enchido nosso coração de alegria, gente que ouviu o Senhor falar, assim, durante o período de devocional, com o livro junto, gente que estava ali ouvindo uma canção na playlist, de repente foi tomado pelo Espírito Santo batizado, e aí recebeu dons. Nossa, nós estamos assim muito, muito felizes de ver que o Senhor está usando e soprando essa ferramenta aqui, esse livro, para despertar de novo a paixão de estar na presença do Senhor e conhecer a Cristo, né? Então a gente está empolgado demais. Eu gosto de falar assim que esses projetos, como um livro, um vídeo mesmo que a gente faz, tal, é o nosso 5 pães e 2 peixes, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Aí eu falo, é igual fazer uma marmita. Você faz ali, sentou no computador, é a sua marmita. Era uma refeição para você, na verdade, né? E aí você põe nas mãos de Jesus e de repente você tem 5.000 homens, fora crianças e mulheres, sendo alimentadas por aquilo. É muito legal. Você vê o Senhor soprando algo assim, que era entre vocês dois, né? É verdade. Agora uma pergunta, você já citou isso e puxou essa pergunta. Você já parou para pensar e buscar algumas respostas sobre por que é tão difícil ser constante nessa área devocional, né? Na leitura bíblica, na oração, no tempo com o Senhor? Olha, eu acho, assim, que falando de experiência própria, né, da própria vida, assim, a vida não é linear, né? Não é uma coisa reta o tempo inteiro. Então, a gente tem sempre que colocar o Senhor em primeiro lugar. Senão não seria aí o primeiro mandamento, né? Não tem outro Deus diante de mim. Ama o Senhor teu Deus de todo o coração. Porque diariamente, todos os dias, a gente tem outros amores competindo pela nossa atenção, né? Pelos nossos olhos. Eu amo quando nas escrituras o noivo fala a respeito da noiva, né? Em Cântico dos Cânticos. Os seus olhos são como os das pombas, né? Você só enxerga uma coisa. E essa uma coisa que você enxerga sou eu. Você olha para mim. Então, eu acredito que diretamente, todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, ainda mais hoje em dia, né? Na era da digital, né? Século XXI, a internet bombando, tantas oportunidades de distração e de entretenimento, nós temos muitos amores competindo pelos nossos olhos e pelo nosso tempo. Então, é difícil você
administrar isso quando você não tem perspectiva, uma coisa só, que é uma vida para o Senhor. Quando você, às vezes, assim, desvia o olhar um instante, é a hora que você vai naquele alto e baixo, né? Então, por isso que eu acho que muitas pessoas falam assim, eu tenho essa dificuldade. E outra coisa que acho que ficou muito no nosso tempo, essa necessidade de sentir, né? Eu preciso, toda vez que eu tô lá, eu preciso sentir alguma coisa, eu preciso sentir. E o apóstolo Paulo fala uma coisa que eu uso na minha vida, assim, para qualquer situação. Eu não ando pelo que eu vejo, né? Naturalmente falando, eu não ando pelo que eu vejo das situações de cenário, nem pelo que eu sinto, né? Porque os meus sentimentos não definem o caráter de Deus. E aí é que eu preciso entender que vão ter dias que eu vou entrar para o lugar de oração porque eu quero conhecer Cristo e porque eu quero estar ali e eu quero ser fiel e eu quero dedicar o meu amor a Ele, que é o primeiro no meu coração, e eu não vou sentir nada. E tem dia, inclusive, que eu não vou estar nem com vontade de orar. Ok. Sabe, assim, não é dia. Tem dia que você não quer conversar com todo mundo. Tem dia que você não quer falar com ninguém. E às vezes isso inclui falar assim, olha, eu não tô com vontade. Mas, de novo, eu não me movo pela minha vontade carnal, né? Eu me movo por uma certeza de que eu preciso conhecer a Cristo. Isso vai além dos desejos, sabe? Das coisas que eu tenho, assim, na minha carne. Porque se eu for fazer tudo que eu desejo fazer, então eu entrei num lugar de juízo de Deus, né? Se Deus me deixar fazer só o que eu quero fazer, só o que eu gosto de fazer o tempo inteiro, eu entro em Romanos 1. Que é aqueles que, conhecendo a Deus, não o adoraram como sendo Deus, é isso que diz a Escritura, e Deus os entregou às suas próprias paixões. Então eu acredito que enquanto Deus ainda está nos convidando a conhecê-lo, mas respondermos em adoração, é o seu favor ainda dizendo, eu não te entreguei para si mesmo, eu não te entreguei para suas próprias vontades. Porque o maior juízo de Deus na vida de uma pessoa é entregá-la para suas próprias vontades. Então, muito bom. Esse entendimento de assim, não me mover pelo que eu sinto. E óbvio, tem vezes que você vai entrar, assim, no quarto e fechar a porta, e você vai mergulhar na escritura, aqueles textos começam a saltar pra você, e você fala, como que eu nunca percebi isso, né? E a gente exclama, como Romanos 11, profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quem que conheceu os seus caminhos? São insondáveis. Mas, Senhor, eu quero mais, né? A palavra diz que a glória de Deus está em esconder as coisas, e a glória do homem está em desvendar. Você sabe, né? A gente até falou disso na última vez que a gente esteve junto aqui no podcast. A gente tá com o John, né? O Senhor nos deu o nosso milagrinho. E ele tá numa fase maravilhosa, que ele gosta muito de brincar de esconde-esconde. Então a gente brinca junto de esconde-esconde. Ele tá com 1 ano, vai fazer 1 ano e 3 meses agora, dia 6 de março. E a graça pra ele, a nossa brincadeira, nosso relacionamento ali, da gente se divertir junto, a gente gastar tempo junto, uma das coisas que a gente mais faz é brincar de esconde-esconde. Só que quando eu me escondo do John, eu não me escondo do John para que ele não me encontre. Ao contrário. Eu me escondo para que ele me ache. Eu me escondo num lugar para que, quando ele me descubra, né, ele fale, uau, você tava aí, mamãe. Ele dá aquele sorriso maravilhoso e eu sorrio para ele. E o mesmo acontece, né, vice-versa ali com a gente. Então eu olho para esse relacionamento com Deus, e quando a Bíblia diz que a glória de Deus está em esconder, mas a glória do homem está em encontrar, eu percebo que Deus não se esconde num lugar inacessível. A Bíblia diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, enquanto Deus é invisível, Ele nos deu uma imagem para encontrar. E essa imagem é Cristo. E nós podemos contemplar a sua glória. E Ele não está escondido atrás de um véu, que só um único sacerdote, sumo sacerdote, pode entrar lá uma vez no ano para ter acesso à presença de Deus. Agora nós temos um novo e vivo caminho. E aí nós podemos nos achegar com confiança diante do trono da graça. Então, está acessível para todos nós. E saber que sim, existe uma profundidade no conhecimento de Deus revelada para nós e reservada para nós. A gente só precisa fazer isso, né? Responder com a nossa busca, porque Deus nos buscou primeiro. Então, é um assunto que eu sou apaixonada. Se deixar, eu falo o dia inteiro. Mas eu quero que a gente converse mais sobre isso, porque essa ferramenta que você disponibilizou é a parte física de algo que o Senhor já vem construindo em você há muito tempo. Agora, uma coisa interessante, uma vez eu estava falando com um amigo, né? A gente estava numa conversa de discipulado, e aí ele falou, né, dessa dificuldade da questão do devocional, né? Que ele falou, de vez em quando eu não sinto vontade e eu tenho dificuldade com esse eu tenho o quê, né? E aí ele usou uma ilustração, né? Tipo assim, por exemplo, você marca horário para falar com seu pai,
né? E aí você fala, nossa, eu tenho que falar com meu pai, né? Ele fala, então eu me sinto mal em ir sem vontade, né? Aí eu falei pra ele, cara, é legal essa ilustração, mas ela é limitada, porque tem uma outra ilustração também pra Deus, que ele é um médico, né? Eu falei, aí você marca horário pra ir no médico. E aí você vai sem vontade no médico. Então tem dias que tá falando com o pai, mas tem dia que é o médico dos médicos que tá ali, né? E aí, cara, você não quer, mas você tem que ir. Você vai, você marca horário, né? Então é essa plenitude de Deus, né? Completa. É pai, mas é noivo, mas é juiz, mas é médico, né? E é advogado. E é advogado, graças a Deus. Aleluia. Então, essa dinâmica é muito boa. Um aspecto também que eu percebo da inconstância, né? É que nós estamos numa era agora, né? Que tem um ídolo, assim, chamado resultado, né? Resultado. E o devocional, ele não nos dá resultados imediatos, né? O devocional parece muito com o alicerce de uma casa, né? Aí você vai cavando, e pondo ferro, e pondo concreto e tal, e as pessoas passam e não vê nada, né? Então eu acho que essa cultura de resultado está nos roubando deste lugar que não é feito para resultados, que dá resultados, mas que não é feito para resultados, né? Mas é feito para deleite, né? É feito para relacionamento, né? Então eu acredito que é um dos pontos também que tem nos roubado. Agora, quando é que foi um despertar na sua vida essa questão? Desde o início da sua caminhada com Cristo, isso já estava presente? Ou teve algum momento que você falou, cara, descobri uma chave, um segredo que é o devocional, que é a vida devocional? Eu acho que desde sempre, porque foi um exemplo que eu vi na minha casa. Então, a minha mãe levantava toda a madrugada para orar. Precioso. E eu ouvia ela orando de madrugada, né? Meu pai demorou um pouco mais para se converter, e nesse processo dele demorar um pouco mais para se converter, ele não gostava muito de cristãos, né? Antes. Então ele não gostava que minha mãe orasse durante o dia. Ele não queria estar ali participante, não queria ouvir a oração, não queria que tivesse um louvor em casa e tal. Então nesse começo, ficava essa coisa assim, que horas minha mãe vai orar então? Aí ela esperava todo mundo ir dormir e ela orava. Só que eu sempre tive o sono mais leve, assim, então eu ouvia minha mãe orando e eu voltava lá e eu ia com ela. Ela conta assim, tem coisas que eu não lembro assim, tão precisamente, eu sei porque ela me conta, né? Mas que eu parava de joelho do lado dela e eu orava ali meus 15 minutos, pequena, né, criança, e dormia do joelho e ela ia à madrugada até pela manhã e me botava na cama de volta. Mas aí quando a gente, né, meu pai foi se encontrando com Jesus e tudo mais, aí já tinha louvor em casa. A minha casa sempre foi um ambiente assim de louvor subindo ao Senhor o dia todo. É mesmo? Sempre era muito musical? Muito musical, muita oração em línguas. Então, a partir do momento que a gente teve esse entendimento e a gente recebeu o dom do Espírito, aí a gente orava em línguas ao longo do dia, né? Porque a Escritura diz, enchei-vos do Espírito. E aí ele diz como? Falando entre vós com ações de graça, com cânticos espirituais, enfim, ele vai dando uma série de coisas aí que a gente precisa fazer. Então, dentro disso, a gente compreendeu. Bom, é uma ferramenta para que a gente possa permitir que o Espírito Santo ore por nós, né? Ele interceda por nós com gemidos inexprimíveis, como diz. Então a gente passava o dia, às vezes você não tem palavra sua para orar. Você chega diante de Deus, você fala, eu não sei nem o que dizer. Mas o teu Espírito sabe como orar por mim. Então, Senhor, tô aqui na tua presença e o teu Espírito sabe clamar ao Senhor melhor do que eu. Faz esse papel para mim agora, porque as minhas palavras são insuficientes. Então eu cresci nesse contexto, nessa realidade. E quando eu me mudei, né, saí da casa dos meus pais e passei a morar sozinha, já era uma cultura para mim. Eu desenvolvi eu aprendi a ler na Bíblia, né? Então, é mesmo? Pra mim, assim, Você é alfabetizada eu aprendi a ler na Bíblia. Uau. Na Bíblia. Eu tinha 4 anos. Foi antes de entrar pro colégio, né? Pra o primeiro ano ali, pro pré e tal. E a minha mãe conta que eu pegava a Bíblia assim, eu chorava e eu falava pra ela, por favor, me ensina a ler, eu quero conhecer a palavra de Deus. Porque eu aprendi lá na escola bíblica dominical, e, meu Deus, como é importante, né? Como foi importante pra mim, Douglas, assim, a escola bíblica dominical, como me ensinou os fundamentos da fé, de fato, coisas que eu carrego até hoje. E ali eu aprendi que aquela era a palavra de Deus. Bom, se era a palavra de Deus, eu queria ouvir Deus falar, como é que eu fazia se eu não sabia ler? E aí nasceu esse desespero, né? Por favor, alguém me ensina a ler, porque eu preciso saber a palavra de Deus. E aí eu aprendi, minha mãe me ensinou a ler ali, e eu tomei um hábito.
Eu tinha criança, pensa, criança, adolescente, pré-adolescente, né? Fui ali adquirir esse hábito sem internet. Eu não gastava tempo com internet, não tinha. Na minha época era quando eu tava na adolescência que começou a internet de escada. Então, era brincar na rua e ler a Bíblia. Eu lia um livro da Bíblia por dia, assim. Às vezes mais, dependendo do tamanho do livro. Eu passava e era isso. Então, a cada 2 meses e meio, 3 meses, eu tinha lido a Bíblia inteira. E aí eu fui fazendo o que o salmista diz. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Senhor, eu quero viver uma vida santa. E aí muita gente fala isso, né? Como é que eu faço? Porque eu quero viver uma vida em santidade, mas eu não busco a santidade para estar até Deus, porque senão eu tô fazendo o caminho inverso de novo, né? Eu quero encontrar Deus na minha própria força. Mas enquanto eu busco a presença de Deus, eu vou me tornando como Ele é. Ele vai tirando de mim tudo que me afasta dele. Então o que eu faço primeiro? Eu escuto a palavra do Senhor, eu absorvo, eu escondo essa palavra no meu coração e peço para Ele, Senhor, não me deixe pecar contra ti. Eu quero viver segundo a tua palavra. Só que para isso eu preciso conhecer, né, Dô? E aí se eu não dedicar tempo para amar o Senhor, através do conhecimento das escrituras, eu não posso ir mais longe. Então, assim, foi assim pra mim. Poxa, que legal. Como eu estava inserida ali. É muito doido porque nós estamos falando de um tesouro, né? Que sua mãe, seu pai deixou para você, né? Nós estamos falando de um legado, né? Que é muito mais do que uma herança, Exato. né? É muito mais do que ter deixado recursos financeiros ou deixar recursos financeiros, deixar para você um legado, né? Por que eu tô falando isso? Para a galera que tá nos ouvindo aqui hoje. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? E se tem algo para você deixar para seus filhos, é ensiná-lo a se relacionar com Deus. Muito mais do que ler Bíblia e cumprir rituais litúrgicos, né? Relacionar com Deus. Um dia eu estava falando com o Davi e um devocional era Salmo 2, e aí eu falei para ele, olha aqui, ó, isso aqui expressa o devocional, beijo filho. Então, por um tempo, eu falava para ele assim, ó, então vamos lá que nós vamos beijar o filho. Ao invés de falar, nós vamos lá fazer um devocional, vamos ler a Bíblia, né? Porque é muito mais, né? Encontrar com o Senhor, relacionar com o autor que está vivo, né? O autor daquele livro está vivo no quarto ali, né? Ele não é um autor que morreu, né? Então, que legado, né? E que a gente possa deixar esse legado para os nossos filhos, né? Você não deixar R$1 na conta bancária, mas você ensinar o seu filho, sua filha, a ir para o lugar secreto. E assim, você, no nosso último podcast, foi um podcast muito pesado, né? Foi. Você recebeu alguns feedbacks, eu acho, né? Mas, assim... e você passou por algo, assim, muito complexo e desafiador, e que a gente viu várias pessoas que passaram coisas até menores do que você se desviar, né? E foi esse alicerce, né? Que sustentou. Foi essa coisa invisível que até hoje você tem na sua vida, que sustenta durante essas tempestades, né? É isso, eu me lembro do salmista, né, quando ele disse, se não for ao Senhor, ora diga Israel, o inimigo nos teria consumido, né? Então, o que sustenta a nossa vida é o Senhor, é o conhecimento de Deus, e o Senhor Jesus disse, olha, o homem prudente, ele é semelhante àquele que construiu na rocha. Então, vem as tempestades, vem os vendavais, vem tudo isso, vem. Não é assim, talvez vai chegar, não é só quando. O se não existe, é quando. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma crise financeira, a gente não sabe o que vai ser, mas as tempestades da vida vêm, né? Mas quando a gente está ali alicerçado em Jesus, é isso. Ele é a razão da nossa vida. O conhecimento de Deus é que nos deu uma razão para viver, né? Eu, assim... Tiveram dias na minha vida que eu pensei assim, eu não quero levantar da cama hoje, eu não quero, porque não tem motivo para sair daqui, não tem motivo para, mas tinha uma coisa que me tirava de lá, que era no meio disso tudo que eu tô vivendo, de repente uma crise de pânico, tantas coisas, né, que eu vivia, depressão, burnout, um monte de coisa, tinha uma coisa que me tirava da cama, que me fazia ir lá, escovar o dente, pentear o cabelo, botar uma roupa legal, e falar, oi Senhor, eu vim te encontrar hoje. Porque é a sua presença vai me fazer viver o próximo dia. E se eu achar que eu não tenho força para viver o próximo dia, vive o próximo minuto comigo, Senhor. Deixa eu viver esse próximo minuto para a sua glória. E, de repente, os próximos 5 minutos, Senhor, deixa eu ficar aqui mais um pouco com a sua presença, Senhor. Deixa eu conhecer mais do Senhor. Se tem algo que eu posso conhecer do Senhor, e eu sei que tem, no meio das aflições, Senhor, me revela a tua glória, porque não tem nada nesse mundo que vai satisfazer o meu coração, né? E nem se essa situação toda fosse embora,
É a tua presença só que vai preencher meu coração. Você tava falando de legado, eu tava lembrando aqui, quando eu tava grávida do John, eu tava dirigindo, assim, e pensando sobre isso, né? O que eu vou deixar pro meu filho, né? O que eu vou deixar pra ele se eu tivesse uma única coisa? E aí, eu lembrei o Daniel, meu marido, ele tinha acabado de compartilhar uma mensagem, ficou até gravada na gravação do nosso álbum Até Que Ele Venha, e a gente deixou lá porque me marcou demais, foi tão forte. E ele falou sobre isso. Se eu tivesse alguma coisa para dizer pro meu filho, seria, olha, eu quero deixar que meu filho ame ao Senhor. E eu comecei a dizer pro Senhor, eu não quero uma carreira de amor para te amar por 20 anos e aí depois eu me aposento, né? Falar, ó, Senhor, eu trabalhei legal, eu te amei aqui esse tempo, te conheci e é isso, né? E na verdade, eu quero construir um relacionamento, não uma carreira, para dizer que eu caminhei com o Senhor e agora eu me aposentei, sabe? Eu fiquei me imaginando ali velhinha, meus 80, 90 anos, e pensando o que eu vou deixar para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos e para os filhos deles. E eu comecei a dizer para o Senhor, meu coração está completo, mas ainda está insatisfeito, porque eu não posso, e em Ti eu vivo satisfeito, né? Apesar de insatisfeito, porque eu sei que existe mais, né? Mas eu não posso e eu não vou me acostumar com a Sua presença, porque às vezes a gente chega nesse lugar, sabe? Onde, tipo assim, eu já sei. Tá bom. Eu já sei como é que é o toque de Deus, mas sempre tem mais profundo, né? E aí eu comecei a fazer essa oração pro Senhor, olha, deixa que esse seja o meu legado e a minha maior recompensa, te amar. A canção da minha dança, a carta lida na minha vida e dos meus filhos a herança. Me deixa te amar de todo o meu coração, com tudo que há em mim, te amar quando termina a canção, porque quando eu estiver velho, com os meus cabelos brancos, todos saberão que eu te amei desde criança, e ainda será essa minha razão e a minha maior devoção, viver todos os meus dias para te amar, assim. Não tem outro jeito de viver a vida, Douglas. Não tem, eu descobri isso. Eu nasci pra isso. Eu nasci pro Senhor, entendeu? E tudo que há em mim tá clamando por Ele, né? Então, enquanto eu não vou responder ao Filho derramado na cruz, enquanto eu não vou responder e dizer, Senhor, o Senhor se revelou, então me deixa te conhecer. Sim. Não tem razão pro meu dia e pra minha vida. Né? E é muito interessante estar nos falando, porque os nossos filhos, quase que certeza, para não ser taxativo, irão amar o que a gente ama. E não o que a gente fala amar, né? Eles estão lendo. Eles estão lendo se é ministério mais que a Deus. Eles estão lendo se é dinheiro mais que a Deus. Eles estão lendo se é qualquer outra coisa mais que a Deus. Você pode estar falando uma coisa, mas eles sabem quem é o seu Deus, né? Falando de amores, né? Quem é o seu amor, né? Quem é a sua prioridade, seu número 1, né? Eles sabem, e é isso, tem que deixar um legado, né? É um legado de amor verdadeiro pelo Senhor. Agora, o livro é uma ferramenta para a galera poder trabalhar essa questão do devocional, até essa questão do permanecer, né? Então, ele é para 1 ano, 365 dias, uma jornada. E ele tem uma estrutura. Deixa eu te fazer uma pergunta primeiro, antes de falar da estrutura aqui. Como que é o seu devocional, assim, aquilo que você... Você é uma pessoa mais organizada assim, nessa questão? Ou você é bem mais espontânea e mais orgânica? Assim, como é que você é assim, com essa questão? Olha, antes da maternidade, era diferente. Vida pré e pós. Vida pré e pós, né? Que no marco da história. Eu brinco com o Joe, eu chamo ele de Marco. O Marco, porque ele marcou a nossa vida, assim, né? De fato. Tem antes e depois dele, não tem jeito. Tem o antes de Cristo então, e o antes do John. É verdade. E antes do John, eu tinha uma organização, assim, sempre fui mais metódica. Eu gosto muito das madrugadas, sempre amei as madrugadas. Então, mas porque eu sou uma pessoa muito noturna. Então, eu dormia menos. Isso mudou muito, assim, inclusive, desde que eu saí do Brasil, tudo é uma coisa que Deus mudou o meu entendimento a respeito de muitas coisas, inclusive a respeito do sono. Como cuidar do meu corpo estava ligado à maneira saudável de me relacionar com Deus, né? Não era só orar, ler a Bíblia, jejuar, etc. Tinha também, eu preciso descansar, né? E a gente fala isso também um pouquinho no livro. Mas eu tinha ali, geralmente eu passava as madrugadas. Então, eu deixava, né? Ou quando eu morava só, chegava em casa, quando dava umas 2 da manhã, que era a hora que eu tinha maior pico de energia, eu ia orar. Eu ia orar, ler a Bíblia.
e orar, ler a Bíblia, pegava o violão, então compunha bastante e tal. Sempre tive um dia, pelo menos, na semana para fazer um jejum integral. Cara, porque eu penso nas palavras de João Batista, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Então eu preciso abrir espaço para o Senhor dentro de mim. E se eu não matar o meu desejo carnal, porque eu acho que o jejum ele revela muito daquilo que está dentro de nós, né? Porque você deixa alguém sem comer que você vai ver a verdadeira natureza ali. E eu principalmente. E então, assim, para matar essa incredulidade dentro de mim, para matar essa minha vontade de justiça própria, para matar todos aquilo que eu coloco como outros amores diante de Deus, eu colocava em jejum, pedindo para o Senhor, me revela, eu quero morrer para mim mesmo, me revela do teu filho, porque eu quero que o Senhor cresça em mim, quero que Cristo viva em mim, como disse o apóstolo Paulo, né? Então eu já tinha um dia na semana de jejum aí. Sempre é um hábito aí de não sei nem que dia começou, eu sei que desde que começou não parou mais, mas a oração em línguas é constante, assim, o tempo inteiro. Se eu não tô falando, eu tô em pensamento, eu tô orando, permitindo que o Espírito Santo ore, ou às vezes eu passo o dia vocalizando uma melodia, né, em adoração a Deus. Às vezes não tem palavra, mas tem uma melodia subindo, e quando não tem palavra, não tem melodia, tem lágrimas, tem um sorriso pro Senhor, tem ali eu vivendo o dia comum, tomando consciência da presença de Deus. Essa que eu não vou palavra-chave, até né? Consciência, né? Consciência. De que eu sei que Ele está comigo todos os dias até a consumação do século. Então, eu nunca estou sozinha. E eu não ignoro isso. Eu não ignoro o fato de que o Espírito Santo está comigo o tempo inteiro. Então, eu falo com Ele. Ao invés de ficar falando comigo mesma, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer... Ô, Espírito Santo, olha, hoje nós temos isso aqui. Aí você lembra de uma pessoa, Senhor, eu não sei o que está acontecendo com essa pessoa, olha, toca ela ali. Ao invés de só pensar na vida do fulano, né? Ai, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo. Puxa, ele podia fazer isso, ele podia fazer melhor, ele podia fazer pior. Não, apresenta aquela pessoa em oração diante de Deus, sabe? Então, essas coisas essa consciência de saber que o Senhor está comigo o tempo inteiro me faz inseri-lo no meu dia, o dia todo, né? E não só naquele momento de oração, mas eu sempre desenvolvi, até o John, a madrugada. Aí o John chegou, e aí não tinha como, porque às vezes eu tinha 2 horas ao longo da madrugada pra dormir, porque ele acordava bastante e tal, então não tinha como, eu precisava dormir, encontrei assim, a gente entrava numa exaustão. Aí eu passei a inseri-lo também, porque a gente passa o dia todo junto. Então, enquanto eu tava ali amamentando, eu tava orando, e foi até uma coisa que eu compartilhei esses dias e muitas mães sentiram. Eu não sei se vai estar dentro da minha pergunta, te quis vir algum tipo de sentimento de culpa em relação a isso? Porque eu percebo muitas mães sentindo culpadas, eu não consigo mais tirar 1 hora, 2 horas, como eu fazia. Exato. No começo eu tinha até... Como a criança dorme mais, né, no começo, assim, faz mais sonecas, não que dorme mais, mas faz mais sonecas ao longo do dia. Então, ainda que dava para ao longo do dia, ele fazia 30 minutos de soneca, eu pegava a Bíblia. Ele fazia mais 30 minutos de soneca, porque a gente teve várias complicações, então eu tinha que ficar parada em repouso, né? Então, eu pegava a Bíblia, eu começava a orar, né, tinha ali esse momento. Não tive tanta essa possibilidade de ele foi dormir, eu vou lavar a louça, ele foi dormir, eu tinha que ficar parada. Então foi muito bom nesse sentido, foi maravilhoso. Mas essa cobrança, assim, eu percebi, eu não tive esse peso no meu coração, talvez porque foi uma coisa de... Como o Senhor já estava inserido ali na minha vida todo dia, não só naquela hora de devocional, né, que a gente chama aquele momento ali especial. O Senhor já estava ali o tempo todo. Para mim, a consciência de que ele é parte do meu dia já vem de muitos anos, eu não tive esse peso. Mas eu percebi muitas mães aí, principalmente no primeiro ano, que falavam assim, ai meu Deus do céu, eu não consigo completar a minha leitura bíblica. E tá aí uma coisa, eu tinha feito um plano de leitura bíblica normal para mim, né, que eu já fazia antes do John. Mas aí eu não consegui cumprir o meu plano de leitura anual aquele ano. Eu tinha colocado aí 15 capítulos por dia. Não dava, às vezes não dava para ler um capítulo. Quando dava para ler, às vezes dava para ler 2 versículos, às vezes não dava para parar para ler nenhum. E aí o que eu fazia? Eu tenho a palavra do Senhor escondida no meu coração, vou meditar na lei do Senhor que eu conheço, de dia e de noite. Então, muitas vezes eu não conseguia fazer o devocional, deixar o John em algum lugar, ou com meu marido, ou com alguém, e aí vou parar tudo e vou fazer. Não, às vezes eu tinha que pegar a Bíblia com ele do meu lado e, filho, olha, vamos lá. A palavra do Senhor está dizendo aqui, eu lia para ele, daqui a pouco ele precisava de mim de outra maneira, mas eu já ia inserindo meu filho nesse lugar. Mas eu percebo muitas mães
que não conseguem compreender esse lugar ainda de a estação, né? É. A Bíblia nos fala de tempo para todas as coisas. E a estação que o Senhor nos deu como mães, como pais, né? Esse primeiro ano ainda, que é um ano super desafiador, que ainda mais o primeiro filho, né? Que muda completamente a dinâmica familiar. Acho que cada filho muda tudo, mas tem o seu desafio. Mas é uma novidade, né? A gente não Mas sabe ainda o que vai quando ser, você né? tá... Exato. Você está ali aprendendo. Essa dinâmica familiar também é uma estação de Deus para a nossa vida. E é glorificar a Deus. O Senhor Jesus disse: qualquer um que receber a um desses pequeninos como me recebe, tem um galardão, tem uma recompensa sobre isso. Então, quando a gente recebeu o John em casa, eu não recebi só o meu filho em casa. Eu recebi o Cristo que vai habitar nele. O dia que ele compreender do Senhor, a glória de Deus está revelada ali na sua criação. E o John é também a criação de Deus. Então, quando eu recebi ele dentro de casa, eu cuido dele como se Jesus estivesse na minha casa. Eu sempre me fazia refletir muito sobre Maria, né? Poxa, Maria... E, cara, me ministrou tanto, trocando fralda do John, assim, eu falava, imagina, Maria limpando Jesus. Senhor, olha como você se humilhou, você desceu ao máximo em humilhação. O Senhor se tornou um bebê completamente dependente, dependendo de alguém para te aquecer, para te trocar, para te limpar. Você é Deus. Então, eu trazia a consciência da presença de Deus da maneira comum do dia. E aí, essa cobrança de achar... E essa cobrança de achar que, assim, e aí é muito triste, mas tem muitas mães que acabam jogando isso pro filho. Olha, meu filho agora não me roubou esse tempo com Deus. E aí tem, infelizmente, alguns irmãos que, por falta de entendimento, ou por não terem filhos, ou por qualquer outra coisa, a gente não sabe tudo, mas colocam esse peso em cima da mãe. Olha, seu filho virou uma idolatria em você, porque agora você não vai lá cumprir 2h30 de devocional como você fazia antes. Ao invés de olhar para essa irmã e dizer, olha, ela está encontrando Deus agora, a devoção dela tá enquanto ela cuida do filho dela. Isso também é glorificar a Deus, entendeu? Sabe que eu vivi uma experiência parecida quando a gente teve a Luísa, né? E aí quando a Luísa estava com 1 ano e 2 meses, a Val ficou grávida do Davi, né? Isso, 1 ano e 2 meses. Então o Davi nasceu, ela ainda estava na fralda, tal. Então foi aquele, né? Né? Todo mundo fala, não, é bom. Agora é bom, depois de 10 anos. Mas os 2 pequenininhos ali é desafiador, né? Porque, nossa, eu lembro pra ir em restaurante. Gente, não vamos em restaurante não. Porque era tanta tralha pra levar, era tanta coisa. Agora, eu lembro que quando a Luísa nasceu ali, perto do nascimento da Luísa, o diretor da Mundo Cristão veio conversar com meu pai, né, sobre um projeto e tal. E aí eu dei carona pra ele, levei ele até a casa do meu pai e tal, pra eles terem a reunião. E meu pai, no meio da reunião, falou: o Douglas começou um projeto aí, chama Jesus Cop, tal, e muito legal na internet e tal. E esse cara virou pra mim e falou: poxa, já sonhou em escrever um livro? Escreve um livro. E escreve a introdução e um primeiro capítulo e manda, que eu vou mandar pra bancada lá de aprovação. Se eles aprovarem, a gente lança o seu livro, né? E numa época que era mais difícil lançar livro pelas editoras grandes, que eles eram bem restritos, assim, né? E aí eu falei, nossa, que legal e tal, e fiquei com aquilo queimando meu coração, né? Falei, nossa, isso é incrível, que oportunidade, né? E aí começou, veio a Luísa, veio o Davi e tal, e já tinha se passado, assim, mais de 1 ano, sei lá, 2 anos que ele tinha me feito essa proposta, tinha mandado o contrato pra mim e tudo, e eu tava dirigindo um dia e falei, Deus, poxa, eu tô chateado, assim, porque eu não tô conseguindo responder a essa oportunidade que o senhor tá me dando, né? De escrever um livro e muitas pessoas lerem e tal. E eu lembro que o Espírito falou claro comigo, assim. E ele disse, você tá escrevendo 2 livros. E que vão ser muito mais lidos, que são as 2 obras da sua vida, né? Fique em paz. E aí, Exatamente. esses livros se chamam Luísa e Davi. Então, assim, é a gente ter essa clareza, né? De tipo... O Senhor sabe as estações da nossa vida e a gente ter paciência com a gente, né? Ter paciência com a gente e fazer com integridade tudo que é o momento, né? Viver cada momento, né? Isso é muito legal. Agora, no livro aqui, tem algumas... É uma ferramenta, como a gente disse, e tem algumas partes, né? Tem o dia 1, dia 2, dia 3. E essas ferramentas, vamos chamar assim, né? Ou essas etapas que você colocou aqui fazem parte do seu dia a dia? São as etapas que você aprendeu? Então, eu vou só citar aqui para a galera saber. Dia 1, por exemplo, é meditação. Então, a pessoa vai ler
um texto, e de novo, achei muito legal, porque a Tamiris colocou como Deus falando com você, é muito legal, e é baseado numa porção bíblica, então vai estar aqui também a porção bíblica. Por exemplo, eu estou na semana 9 aqui, é Lucas 14, Isaías 35 e tal, então você vai olhar esses textos aqui. Aí depois do dia 2 é oração, e aí você desafia a pessoa a escrever essa oração, né? E é um exercício maravilhoso escrever oração. Você pensa no que você tá... Você não fica aquele negócio, Senhor, Pai, Deus, Jesus, Espírito Santo. Você pensa no que você tá fazendo, no que você está escrevendo. Dia 3 é jejum. Dia 4 é enchei-vos do Espírito. Dia 5, a tempo e fora de tempo. Dia 6, adoração. E dia 7, descanso, né? Foram etapas também aí da sua vida com Deus? São coisas que já estão integrais aqui na minha vida, sabe? Já estão impregnadas. Eu sempre tive o hábito de escrever orações. Isso começou ali num período mais difícil na minha vida, né? E eu comecei a escrever, e anos depois eu ia olhar, voltava naquele caderno de oração e eu via coisas que Deus tinha feito dentro de mim. Então eu adquiri como hábito do meu devocional escrever as coisas, sabe? Que o Senhor... Que às vezes é um desafio, às vezes é oração por alguém. Puxa, tem várias vezes que eu coloco ali, apresento ao Senhor um irmão, uma irmã, alguém precioso pro meu coração, levanta um clamor e... Às vezes, dias depois, a pessoa me manda mensagem: ei, lembra que você tinha pedido, né, os motivos de oração, eu tinha te mandado esse motivo e tal. Olha, o Senhor fez. Então, são registros, né, que ficam ali. E você não esquece. E aí, coisas que, durante o devocional, quando você tá orando, você sente o Espírito Santo também te ministrar. E aí, eu sempre também tive a parte do silêncio, né? Talvez no próximo livro eu vou adicionar outras coisas que fazem parte aí da vida de devoção. Mas tem um período de silêncio, deixar o Senhor falar também, né? De permitir o Espírito Santo ministrar o nosso coração. E aí eu volto ali e escrevo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Tem muitas coisas que vieram assim. O enchei-vos do Espírito, eu sempre tive o hábito também de anotar coisas que são motivo de louvor para o Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz: falando entre vós com ações de graça. Então eu sempre anoto coisas que o Senhor fez, uma coisa no dia, pelo menos, assim, olha, hoje foi, puxa, eu não encontrei nada de bom, de repente foi um dia caótico, mas eu acordei, eu abracei o meu marido, eu dei um beijo no meu filho, e eu saí, eu pude ver a beleza da criação de Deus. Senhor, obrigada, porque isso foi para mim um motivo de te agradecer pela tua bondade. Se não fosse essas coisas hoje, eu acho que hoje teria sido um dia terrível, mas olha, a sua bondade se manifestou para mim também. E então eu tive esse hábito, e também de compartilhar, né, o Evangelho de Jesus, de você encontrar alguém na rua que você nunca viu, e de repente você tem ali 5 minutos, mas aqueles 5 minutos podem mudar a eternidade daquela pessoa. Isso também faz parte da vida de devoção ao Senhor, e compartilhar, né? Você tá tão apaixonado que você fala: como é que eu não vou falar da pessoa que eu tô apaixonado? Eu vou contar pra todo mundo, né? Você passa, você sente um perfume que você lembra do... Eu, né, imagina, casada, né? Você sabe bem, você é casado com a Val, maravilhosa, minha amiga linda. E meu Deus, tem lugar que eu passo, eu sinto um cheiro, eu lembro do Daniel, eu falo: meu Deus, meu coração, imagina o Senhor. Então, às vezes, você passa num lugar, você olha uma flor, você vê alguém que você fala: poxa, o Senhor ama tanto essa pessoa, olha, como eu não vou falar dele? Eu vou lá, eu vou compartilhar. Então, essas coisas, elas são a adoração, né? Não tem nem como falar. Adoração, à medida que você conhece, você responde. É impossível, Douglas, você conhecer o Senhor sem adorar. E aí o descanso pra mim, que foi uma coisa assim, foi uma descoberta, talvez não tão de tantos anos assim, mas talvez aí de uns 4 anos pra cá, mais recente. Que eu vim ali de um burnout, de uma loucura de produção, em nome de Deus, para Deus, mas assim, me matando mesmo, né? E isso não glorificava a Deus. Então eu percebi o Senhor me trazendo desse lugar, dizendo: olha, não existe santidade sem descanso. Não existe vida de adoração ao Senhor sem parar para desfrutar da minha presença, sem parar para desfrutar da minha criação, sem parar para desfrutar dos relacionamentos com as pessoas que você vê. E aí, porque você as vê e você as ama, então você prova também o meu amor, porque você não me vê, mas você também me ama. Então, o descanso pra mim, assim, foi... Por isso que eu fiz questão de colocar no livro, porque na era que a gente vive, né, a gente passa às vezes aí o dia inteiro com o celular na mão, e aí o final de semana inteiro com o celular na mão, a gente fala: não, tô descansando. Não tá descansando, tá se entretendo, mas não tá descansando. E o entretenimento é diferente do descanso, né, de desfrutar das coisas que o Senhor colocou na nossa mão. Enfim, assim, são coisas que foram ferramentas que eu descobri, descanso, né? Se fosse algo fácil, não era o mandamento, né? Não é. Pode ver que não tem o mandamento respirarás. Os mandamentos são... A gente tem que tomá-los à força, né? Então, é verdade. Esse é um ponto muito legal. Agora, eu queria falar para toda a galera que tá aqui com a gente, então tá disponível essa ferramenta, e assim, dispor de novo o nosso coração é te ajudar a encontrar
tesouros que estão disponíveis para você. Está disponível. O Senhor já foi rasgado o véu. O caminho está aberto para você acessar. Então, é a jornada da Tamires aqui, né? Para que você possa usar aí no seu devocional, no seu tempo com Deus. De novo, é para um ano, tá? 365, uma jornada de 365 dias. 52 semanas e tem uma coisa para você fazer em cada dia. E tá muito lindo, tá muito legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você pedir o seu. E até tem uma galera tá comprando já em grupo, né? Ou a pessoa pede uma caixa para fazer com a célula dela inteira, com o grupo de jovens, as irmãs junto. É muito legal. Compartilhe também, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Obrigado, Tamires, por esse tempo. Obrigado por ter tirado esse Obrigada, tempo meu aí com a amigo. gente. Que Deus continue Com certeza. abençoando essa jornada e que seja o Amém. primeiro projeto de vários aí que a gente vai fazer juntos. Amém. Amém. Deus abençoe. Amo vocês. Manda abração aí pro Daniel, pro John e para toda essa galera que eu amo tanto, viu? Combinado. Um beijão. Obrigado você que ficou com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. Você que está nas plataformas aí de áudio ou no YouTube. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente. E pega esse link, manda para todo mundo. Vamos compartilhar essa reflexão, essa conversa tão boa. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.